sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a eminente deputada Ana Paula para proceder à leitura da ata da última sessão. Muito boa tarde, senhor presidente, colegas parlamentares. Ata da 80ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de setembro de 2017. Presidência, deputado Silvio Dreve, deputada Dirce Heidescheid e deputada Ana Paula Lima. Secretarias, deputada Dirce Heidescheid e deputada Ana Paula Lima. Às 14 horas do dia 5 de setembro do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Paula Lima, a terceira secretária, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch e Natalino Lázari. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Valdir Cobalcini e Fernando Coruja, pelo PMDB, Darcy de Matos, pelo PSD e Dirceu Dresch, pelo PT. Ato contínuo, o senhor presidente adentrou ao próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei complementar de número 008/2013 e aos projetos de lei de número 0143 e 0202/2017, e a Comissão de Educação, Cultura e Desporto apresentou parecer favorável aos ofícios número 0698/2014, 0304 e 0650/2016. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei de número 0155/2016, 0165, 0195, 0196 e 0207/2017. Foram aprovados ainda em segundo turno os projetos de lei de número 0587/2013, com emendas modificativas, aditivas e supressivas. 063/2014, com emenda substitutiva global. 0228 e 271/2016, esses com emendas substitutivas globais. 176/2017, com emenda supressiva. E 0282/2017, bem como em turno único, foi aprovado o projeto de lei 0319/2017 em primeiro turno, e os projetos de lei de número 0379, 0151, 0158 e 0163/2017, respectivamente. Foram aprovados os pedidos de informação de número 095 a 098/2017, as moções de número 0154, 156 a 0158/2017, bem como o requerimento de número 0827/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu requerimentos de números 0819 a 0826/2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários indicações de número 0631 a 0636/2017. Foi aprovada a moção de número 0155/2017 com a seguinte alteração, onde se lê repúdio, leia-se contrariedade. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 28 minutos. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Ata da sexta sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de setembro de 2017. Presidência, deputado Silvio Dreve. Secretarias, deputada Dirce Heidescheid, deputada Ana Paula Lima. Às 16 horas e 28 minutos do dia 5 do mês de setembro do ano 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina,
reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei número 282/2017. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado César Valduga. E nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para hoje, às 19 horas. Para constar eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Ata da 17ª sessão legislativa da terceira sessão, da 17ª sessão especial da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de setembro de 2017. Presidência, deputado José Ney Ascari. Às 19 horas do dia 5 de setembro do ano 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. O senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor deputado José Ney Ascari, senhora presidente do Conselho Estadual de Renovação Carismática Católica em Santa Catarina, Luciana Pereira Alves, reverendíssimo padre Leandro Reck, nesse ato representando o excelentíssimo reverendíssimo bispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu, reverendíssimo diretor espiritual do Conselho da Renovação Carismática Católica, Padre Cláudio Peters, senhor segundo-tenente Carlos Alberto Schneiders, nesse ato representando o excelentíssimo senhor comandante do Batalhão de Infantaria, Coronel André Vicente Escafoto de Menezes, senhor vereador do município de Itajaí, Roberto Rivelino da Cunha, senhor vereador do município de Joinville, Maurício Peixe, nesse ato representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Fernando Kligen, e o senhor vereador do município de São José, Carlos Eduardo de Souza Martins. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada pelos demais parlamentares em homenagem ao movimento da Renovação Carismática Católica e pela passagem dos 50 anos de surgimento no mundo. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação de vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra em nome dos homenageados e em nome da instituição homenageada, a senhora Luciana Neves. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o eminente deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, deputados e a todos que nos acompanham e trazer a essa tribuna, nesta tarde, uma reflexão sobre esse delicado momento que o nosso país vive, onde nós estamos acompanhando já especialmente a partir de 2016, um grande processo, deputada Ana Paula, de denuncismo e de delatores que muitas vezes não têm nenhum compromisso com a verdade e muitas vezes bandidos
que tentam escapar das prisões viram heróis. Este momento delicado da política brasileira e da economia, e eu faço aqui alguns questionamentos, inclusive, como eu já fiz em outros momentos, a setores do próprio Judiciário, ao próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria cuidar da Constituição, intervir nos momentos de exageros, preservando a Constituição e a lei, não o fez no ano passado, durante todo o processo do golpe no Brasil, e agora também perde sua credibilidade de fazer isto neste momento também, onde o país atravessa grandes dificuldades econômicas e políticas. Eu, hoje, novamente acompanhando a imprensa e acompanhando as avaliações do que vem acontecendo nesses últimos dias pelo Brasil afora, nós nos preocupamos muito, porque a partir do que setores da imprensa também assumem partido e assumem lado, defendendo muitas vezes corruptos e bandidos, como faz hoje o jornal O Globo, que é um jornal da Globo a nível nacional, que comete mais um crime da comunicação brasileira, distorcendo informações e colocando na capa este famoso processo dos dólares e reais encontrados num possível apartamento de Gedel Vieira, colocando dinheiro abaixo e falando de Lula e Dilma acima, induzindo o eleitor como se Lula e Dilma fossem os donos deste recurso. Então isto nos preocupa, porque a imprensa brasileira e o judiciário brasileiro, pela Constituição, tem uma função tanto de informar a imprensa e não assumir partido e lado, como o Globo mais uma vez hoje assume, como também o próprio Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, que não cumprem sua função constitucional. Isto tudo traz um momento propício, onde intertem boa parte da população com denuncismo leviano, com delatores, com criminosos virando heróis, e por outro lado o Brasil está sendo saqueado. O Brasil está sendo saqueado. Ah, mas encontraram 50 milhões. Sim, encontraram 50 milhões num apartamento em dinheiro. Da onde veio? Que dinheiro é? Que dinheiro criminoso é? Como é que apura? Da onde vem? Vem de Caixa 2? Vem de dinheiro público? Ah, mas além disso, o saque ao Brasil é muito maior, porque estão saqueando também as nossas riquezas. Estão saqueando também as nossas riquezas. E a imprensa brasileira esconde isso, porque estão saqueando o nosso setor energético, querem entregá-lo. Estão saqueando e denegando o nosso petróleo. E aos poucos estão saqueando a nossa previdência. Então isto precisa ser mostrado. Isto precisa ser mostrado. Os exageros absurdos que se cometem na divulgação, no denuncismo, barato muitas vezes, sem provas. E por outro lado, é a terra fértil ao grande capital, às grandes multinacionais, tomar de volta de assalto as riquezas no nosso Brasil. Falava aqui ontem das terras, falava aqui da Amazônia, falava de tudo isso. Este é o terreno fértil. Um governo sem credibilidade, um governo sem aprovação da população, que governa de costas para o povo e entrega o Brasil. Felizmente, nós temos nesse país muitos políticos ainda comprometidos com o Brasil. E nós precisamos, deputado Valduga,
fazer grandes campanhas nesse país de revogação dessas medidas que estão entregando o país, que estão entregando o nosso país e as nossas riquezas. A revogação de medidas que entregam nossas empresas públicas a preço, não dá para chamar de preço de banana, porque são mais baratos. Estão entregando nossas empresas mais barato que o preço de banana. É isso que está em jogo. Então esperamos que os políticos, que a sociedade nos ajude a fazer esta discussão neste momento. Esperamos que a mídia nacional não trate só das questões que hoje, neste debate central, neste momento central do Brasil, não trate só das questões periféricas, mas trate do fundo, do debate de fundo, como foi, infelizmente, a década de 90, onde o Brasil perdeu grande parte do seu capital, que foi entregue para o capital internacional especialmente. Por isso, nós queremos debater com a população brasileira o que está no centro da discussão neste momento, que é a entrega do Brasil, que está no centro do debate neste momento, que é toda esta articulação do rito golpista nesse nosso país, que começou em 2014 e vem sendo construído. Então, isto que está acontecendo no Brasil neste momento tem endereço, tem nome e tem responsáveis sobre isso tudo, que foi construído a partir de 2014. Precisamos combater, encaminhar duramente os temas da corrupção, mas não tem que ser esse o tema central que neste momento vem, porque não é. O povo está sendo intertido com o tema da corrupção, mas muito mais que isso, o Brasil está sendo assaltado. O Brasil está sendo assaltado, onde estão entregando todas as nossas riquezas. Isso precisa ser denunciado neste momento também. Por isso, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos os catarinenses que nos acompanham, porventura os brasileiros que nos acompanham neste momento, a sociedade precisa se aprofundar, precisa conhecer mais, de fato, o que é esse nosso país, as riquezas, a bravura deste povo brasileiro e o que está acontecendo nos porões, nos corredores, nos grandes acordos das altas madrugadas, que eu chamo do pacote que o povo brasileiro não está conseguindo enxergar, que está bem embrulhado e agora começa a se desembrulhar, que é toda a entrega das nossas riquezas construídas a duras penas por este povo brasileiro. O que deveria servir para nós, o que deveria servir para o povo brasileiro, para investir na educação, para investir na saúde, investir na geração de emprego e renda, agora estão levando embora e doando para outros, que vai gerar riqueza em outros países já ricos, que historicamente levaram as nossas riquezas embora. Este governo ilegítimo, golpista, que está de joelhos para o grande capital multinacional, que está fragilizado, porque todo dia é mais um dia para tentar se salvar dos grandes escândalos que envolvem este grupo, que dizia o Jucá na gravação, que nós temos que tirar a presidente Dilma, porque senão todos nós vamos cair, porque esta presidente está deixando a justiça trabalhar, o judiciário trabalhar, e por isso tiraram a presidente, mas mais que isso, tiraram a presidente que queria construir o Brasil para o povo brasileiro, e agora infelizmente volta os governos que estavam lá nos anos 90, que entregaram grande parte das riquezas do nosso país, e infelizmente volta a isso de novo. Então precisamos sim reagir, debater esses temas, e por isso estou trazendo aí essa tribuna, porque tenho um grande compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras, com os mais pobres desse país, que novamente são chamados a pagar a conta. Mais um minuto, senhora presidente. Mais um minuto, senhor deputado. Quando a Fiesp, quando a CNI leva o pato para a Avenida Paulista,
quando o governo da presidente Dilma queria taxar as grandes fortunas para continuar uma política de desenvolvimento e inclusão social, eles diziam o seguinte: nós que nunca pagamos impostos, nós não vamos pagar esta conta e vamos transferir esta conta, este pato, para o povo brasileiro. E a população mais pobre já começou a pagar esta conta, infelizmente. E por isso nós precisamos reagir neste momento. Muito obrigada, senhor deputado Dirceu Dresch. Ainda em breves comunicações, o próximo horário pertence ao deputado César Valduga, pelo tempo de até 10 minutos, senhor deputado. Senhora Presidente, senhores deputados, população que nos acompanha via TVA e Rádio Digital. Hoje é 6 de setembro, véspera do Dia da Independência do Brasil, senhora Presidente. Gostaria de tratar sobre algo fundamental para o nosso país, que é a soberania nacional. A preocupação com a soberania nacional permeia a formação do Estado-nação desde sua fundação. Encontramos, deputado Serafim Rizon, nos regramentos formulados pelos constituintes de 1988, a clara afirmação do papel do Estado como fomentador e viabilizador da conquista da soberania nacional. O artigo 1º da Constituição impõe a soberania como um dos fundamentos do país e do Estado democrático de direito, em que o artigo 5º dispõe também acerca da soberania popular. Já em seu artigo 170, ao preceituar a soberania nacional como princípio da ordem econômica, nossa Constituição afirma o papel do Estado na conquista da soberania nacional econômica. O jurista José Afonso da Silva afirma que, se formos ao rigor dos conceitos, teremos que concluir que, a partir da Constituição de 1988, a ordem econômica brasileira, ainda de natureza periférica, terá de empreender a ruptura de sua dependência em relação aos centros capitalistas desenvolvidos. Essa é uma tarefa, senhora Presidente, que a Constituinte, como confiou à burguesia nacional na medida em que constitucionalizou uma ordem econômica de base capitalista. A Constituinte de 1988 não rompeu com o sistema capitalista, mas quis que se formasse um capitalismo nacional autônomo, isto é, não dependente. Com isso, a Constituição criou as condições jurídicas fundamentais para a adoção do desenvolvimento autocentrado, nacional e popular, que possibilita marchar para um sistema econômico desenvolvido, deputado Padre Pedro, desenvolvido, em que a burguesia local e seu Estado têm o domínio da produção, do mercado e a capacidade de competir no mercado mundial dos recursos naturais e, enfim, da tecnologia. Por isso, senhoras e senhores, quero alertar para os movimentos feitos pelo governo Temer de desmonte e inviabilização da indústria nacional, uma estratégia de ruptura com o que reconhecemos como soberania nacional, de dependência econômica e tecnológica internacional, além da omissão do Estado em seguir o capitaneado, o desenvolvimento nacional, abrindo mão de estar à frente de setores estratégicos, como o energético, portuário, financeiro, tecnológico e científico e de comunicação. Em contraponto ao grande balcão de negócios em que Temer transformou o Planalto,
O senador paranaense Roberto Requião lançou carta aos investidores estrangeiros, afirmando que a compra de qualquer estatal posicionada estrategicamente para a retomada da economia deverá ser considerada como crime de receptação. Nesse sentido, foi criada no Congresso a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, que conta com mais de 200 deputados e deputadas e 18 senadores. O Brasil está refém dos interesses internacionais e dos desejos mais desavergonhados dos banqueiros e rentistas. Ora, senhora presidente, a edição da Carta Capital dessa semana traz a informação de que, com a privatização da Eletrobras, os sócios da Ambev lucrariam 49 milhões de reais em 2 dias, deputado Dresch. Já falamos nessa tribuna das consequências terríveis da entrega de nosso sistema de geração e fornecimento de energia à iniciativa privada. O aumento abusivo das tarifas e a liberação para a especulação de cotas de eletricidade. Ficaremos reféns de engravatados que irão especular de seus escritórios o preço que pagaremos na energia elétrica. Temer conduz o Brasil conforme o capital internacional especulativo e puxa a rédea. Não há, em momento algum, intenção do governo federal em fortalecer o capital nacional, a burguesia nacional, que é quem gera empregos aqui e paga os impostos aqui e reinveste lucros aqui. Recentemente, o presidente da Fiesp, Paulo Scarf, esteve em reunião com as grandes centrais sindicais do Brasil para juntos construir uma agenda de busca da soberania nacional na retomada do desenvolvimento e o fortalecimento da indústria nacional. Não devemos ter medo da burguesia nacional de forma alguma. Vemos, de fato, que o desenrolar da Lava Jato, as ações da justiça em nosso país, de fato, tem mobilizado os representantes do grande capital nacional. Não fosse isso, os recentes leilões de aeroportos, feitos pelo governo federal, inclusive o de Florianópolis, não estariam totalmente vazios de participação de representantes do capital nacional. E é muito importante dar oportunidade ao capital nacional, aos investidores nacionais. A banquinha da feira de Temer não vende em reais. E os critérios que impossibilitam os grandes conglomerados empresariais nacionais de concorrerem não são os mesmos adotados para os estrangeiros. Por fim, senhoras e senhores, quero registrar que precisamos de unidade e amplitude para retomar as rédeas do país. Precisamos mirar no desenvolvimento da indústria nacional, deputado Serafim, na geração de emprego e renda, no investimento em saúde, na educação e infraestrutura, e exigir auditoria da dívida pública que toma bilhões de reais de nossa economia e do enfrentamento à supremacia do rentismo que lucra com o prejuízo do povo, aqueles principalmente que não produzem uma arruela sequer, que é o próprio sistema financeiro, que lucra com o prejuízo do povo, que lucra com o prejuízo da indústria nacional e do Estado brasileiro. Então nós precisamos ficar atentos a todas as movimentações que estão acontecendo na nossa economia nacional. No Brasil, nós não podemos entregar, como aquele velho ditado, deputado Serafim, não podemos entregar o Brasil para os paraguaios. Lembra aquele velho ditado? Lembra? Isso há muito tempo atrás a gente via. Nós não podemos, porque temos que ser, sim, os verdadeiros sentinelas da democracia, da nossa Constituição. Temos que ser sentinelas e nacionalistas sobre a ótica
de valorizarmos a indústria nacional, os investidores nacionais, para que não fiquemos reféns das multinacionais, para que não fiquemos reféns do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Precisamos sim um projeto que seja desenvolvimentista. E é isso que o meu partido trabalha. É isso que o meu partido, o PCdoB, aprega por esse Brasil afora. Pensando na geração de emprego e renda. E não permitir que os bens de valores nacionais, exemplo da Amazônia, sejam explorados como querem fazer. Pensando, não toma lá da cá, no dano que você recebe. E não podemos permitir que o Brasil vire um balcão de negócio. Jamais. Por isso que temos que ser, sim, sentinelas a todos esses movimentos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigada, senhor deputado César Valduga. Ainda em breves comunicações, o próximo orador inscrito é o senhor deputado Seravim Venzon. Pelo tempo, senhor deputado, de até 10 minutos. Senhora presidente, senhores deputados, prezados catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, queria aqui, fazendo a menção ao dia de amanhã, o dia da independência do Brasil, seguramente a independência brota da autonomia de cada pessoa. Hoje ainda, infelizmente, presas à miséria e ao desemprego. E o que queremos justamente é um Brasil melhor e mais justo para todos os brasileiros. Neste ano já aconteceram alguns projetos, na minha opinião, algumas aprovações no Congresso, na minha opinião, importantes, do que trata a reforma trabalhista, o projeto da terceirização, no sentido de ampliar, digamos, as oportunidades para todas as pessoas. E ainda tramita agora vários projetos que foram votados, mas tramita agora pelo menos 3 coisas importantes. A reforma política, a reforma da Previdência e a reforma tributária. Eu imagino que a reforma tributária seja talvez a mais importante dessas que faltam ainda, justamente porque dá uma oportunidade ou aumenta o rol de oportunidade e distribui melhor a renda entre as pessoas. O deputado Luiz Carlos Aule, que é deputado de muito tempo, apresenta, ele e a comissão, um texto preliminar e que talvez até tomara que venha a ser votado. Eu fiz um resumo do projeto que tramita ali e vou pedir para a assessoria da Assembleia, justamente para projetar, para que as pessoas possam acompanhar também rapidamente o conteúdo maior desse projeto. A seguinte, então, o objetivo fundamental é justamente usar a tributação como uma maneira de provocar o desenvolvimento econômico e melhorar a distribuição de renda. Esse é o teor principal desse projeto. O seguinte, o nosso atual sistema é um sistema caótico, confuso, complexo, favorece a sonegação, favorece a renúncia fiscal, tributa digamos, os alimentos e os medicamentos com um imposto muito grande, onera a folha, prejudica os empregos, enfim, é um sistema que está totalmente fora das nossas necessidades para promover o desenvolvimento econômico. E nós temos hoje, no próximo, que é justamente um sistema regressivo. Ele tira dos que têm menos, aumenta a pobreza e enriquece mais ainda aqueles que mais têm. O Brasil é campeão em concentração de renda. Nesse quadro aqui, nós colocamos aqui quantos dias de trabalho para ter uma ideia do qual é o sacrifício que os brasileiros dão ao atual sistema. Dão com suor e trabalho.
Os que ganham até 2 salários mínimos, 53% do seu trabalho é para pagar tributos. Os que ganham de 2 a 3, 41%. E os que ganham mais de 30 salários, esses pagam menos de 30%. Já é bastante. Mas vejam que quanto menos ganha, maior é o percentual daquilo que ele paga, que ele contribui com o sistema tributário. Causando, então, enriquecendo mais os que têm mais e empobrecendo ainda mais os pobres. A burocracia, o sistema todo de cobrança, faz com que o Brasil tenha hoje mais de R$1,5 trilhão de reais de impostos que estão em contenciosos judiciais. Mais de 500 bilhões que estão dependendo de julgamentos, de processos que dependem de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Se a gente somar a dívida ativa da União, dos estados e dos municípios, passa de 3 trilhões de reais, ou seja, praticamente 2 vezes o orçamento do Brasil. Esse próximo quadro coloca as estimativas do que o atual sistema gera. Renúncia fiscal, 500 bilhões, aqueles que por direito deixam de pagar o imposto. Mais praticamente 500 bilhões os que sonegam. E a dívida ativa, que eu coloquei há pouco, somando os estados, a União e os municípios, 3 trilhões, ou seja, somando a renúncia com sonegação e a dívida ativa, das dívidas até agora, passa de 4 trilhões de reais. Nesse sentido, o deputado Luiz Carlos Rauli apresenta uma proposta que já vem sendo estudada de muito tempo, em 95, 96, no governo Fernando Henrique, já se estudava muito, eu inclusive testemunhei as tentativas da aprovação da reforma, que na época não teve êxito. E então, na sequência, as 10 propostas. Primeiro, diminuir a regressividade do consumo com o imposto progressivo, ou seja, não cobrar tanto daqueles que ganham menos, cobrar mais daqueles que ganham mais. Segundo, comida e remédio ter o imposto reduzido, agora é o contrário. Terceiro, isentar totalmente as exportações e os bens de ativo fixo. Terceiro, diminuir o custo de contratação e garantir recursos ao INSS, zerando o déficit hoje da Previdência. Por isso que essa reforma é mais importante que a reforma da Previdência. Quinto, juntar o ICMS, o IPI, ISS, COFINS, todos no imposto só, que seria o IVA. Sexto, fortalecer os municípios. O IPTU, que continuar a ser cobrado, mas vai ser cobrado tudo pela União. O IPTU, o IPVA, o ITR, o ITBI, enfim, esses impostos seriam todos dos municípios. Sétimo, acabar com a guerra fiscal, justamente porque hoje o Estado ou o município, ele tenta oferecer a maior quantidade de isenção de tributos, justamente para atrair as empresas, para gerar emprego. Mas só que depois aquela empresa acaba deixando de pagar os tributos, acaba entrando naquele rol da renúncia fiscal e promove então essa guerra fiscal. Acabar com a cunha fiscal nos empréstimos bancários. Hoje, quando você toma um empréstimo para aumentar a tua empresa, você vai pagar o imposto sobre aquilo ali ainda. Além de estar fazendo, tendo uma ousadia de fazer, incrementar o seu negócio, vai ter que pagar imposto. Manter o super simples para micros, pequenas empresas. E décimo, incrementar novas tecnologias justamente para tributar melhor, tributar menos e diminuir a sonegação. E de forma que, o próximo, a proposta em si é justamente cobrar o imposto
sobre energia elétrica, combustíveis, comunicação, minerais, transporte, cigarros, bebidas, veículos, pneus e autopeças, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, enfim, que fosse, esse aí seria chamado um imposto seletivo monofásico, e o imposto sobre o valor agregado, de tal maneira que os impostos passariam a ser cobrados não mais por aquele que produz o produto, mas por aquele que usa o produto, que gasta o produto, que gasta o serviço, justamente para acabar com a ideia de que o Sul é o meu país, que o não sei o que é o meu país, porque nós achamos que aqui ou acolá se paga mais impostos. Não, o imposto passando a ser cobrado no destino final e não na origem como está sendo agora, justamente quem vai usar o produto vai pagar o imposto e depois o imposto vai ficar por lá. Hoje, ao contrário, nós cobramos o imposto aonde é feito e daí nós temos a impressão de que uma cidade que produz mais paga mais imposto. Equivocadamente nós achamos isso. De forma que a reforma tributária seria justamente um projeto importante para promover o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado Seravim Benzon. Fim do horário das breves comunicações. Vamos agora entrar no horário destinado aos partidos políticos, conforme o artigo 103 do regimento dessa Casa. O primeiro horário pertence ao PP. Não havendo quem queira se manifestar, o próximo horário pertence ao PMDB. Também não havendo quem queira se manifestar. PSDB. Não havendo quem queira se manifestar. PT. Senhora Presidente. Pois não? Não, eu vou usar depois então do PT. O senhor quer usar? Mas o senhor não estava quando depois, eu falei. Depois eu chamo novamente, então. Okay. Obrigado. Deputado Padre Pedro, o senhor tem o tempo de até 7 minutos. Senhora Presidente, deputada Ana Paula, obrigado pela cedência do horário, agradeço Vossa Excelência a tarde de hoje, né? Obrigado. Eu gostaria, assim, bem rápido, fazer aqui a minha manifestação no horário do Partido dos Trabalhadores, fazendo a referência à 24ª Romaria da Terra e das Águas, que vai acontecer no próximo domingo, aqui perto, no sul do estado, em Pescaria Brava. Esta é a 24ª Romaria da Terra e das Águas. A primeira dela, lembro como se fosse hoje, foi no município de Fraiburgo, lá numa localidade chamada Taquaruçu, onde viviam muitas famílias de caboclos, caboclas, e que lá é a chamada a Guerra do Contestado, onde muitas pessoas lá foram tombadas, mortas violentamente. E lá se iniciou esse processo desta caminhada da Romaria da Terra, encabeçada pela Comissão Pastoral da Terra, ligada à Igreja e, ao mesmo tempo, também com a participação de inúmeros movimentos populares, sociais, pastorais sociais das igrejas, que organizam e se envolvem em torno desta grande e importante caminhada. Neste domingo, dia 10 de setembro, a 24ª Romaria da Terra e das Águas acontecerá então em Pescaria Brava, na sede do CTG, ao lado da BR-101. E existe muitas organizações, movimentos, além das dioceses, todas elas do Regional Sul 4 da CNBB, aqui de Santa Catarina,
envolvendo também regiões do estado vizinho, Rio Grande do Sul, do outro lado o Paraná, que estão juntos nesta caminhada. E a grande temática que vai envolver nesta 24ª Romaria da Terra e das Águas, além do debate, da reflexão sobre a partilha da terra, e aqui envolve diretamente as questões da reforma agrária, que vai além da distribuição da terra, mas de uma série de outras políticas que envolvem, como por exemplo, o acesso a créditos, a educação, a saúde, enfim, a questão da moradia. São muitas temáticas, desdobramentos que surgem a partir da reforma agrária. Mas esse ano nós temos um tema que é central, que já foi motivo de debate, de discussão, através da campanha da fraternidade que a CNBB Nacional tem promovido, que é a questão dos biomas. E em Santa Catarina, nós nos dirigimos à questão do bioma da Mata Atlântica. Portanto, esse vai ser a temática central desta romaria, que se inicia com místicas, momento de caminhada, de reflexão, momento de celebração e, ao mesmo tempo, também no aprofundamento destes debates que envolvem a casa comum, que envolvem o ecossistema, a vida que se expande, que se relaciona, se comunica com todos os sistemas que envolvem este nosso planeta. Portanto, vai ser um dia extraordinário, onde a nossa juventude, que envolve a pastoral da juventude, já estará presente em grande número no dia anterior, no sentido assim de se preparar, se organizar para acolher os romeiros e romeiras que estarão presentes nesta grande atividade promovida pela Comissão da Pastoral da Terra. Eu acredito que seja um momento profundo de reflexão, mas ao mesmo tempo também de compromisso, porque não basta aprofundar a reflexão, apontar estratégias, mas é preciso que se assumam compromissos para que possam amenizar esta complexidade que envolvem essa temática, seja ela da questão da reforma agrária, a questão dos biomas, a questão do ambiente, do planeta, porque ali nós somos desafiados a construir ações concretas. E entre elas, e lá será feito o grande lançamento, é de que cada município do nosso estado de Santa Catarina, a partir da comissão ligada aos movimentos populares, ligadas às pastorais sociais da igreja, às bacias hidrográficas de cada região, de assumirem um rio para que, através deste compromisso, nós possamos, além de cuidar deste rio, para termos água, e água em abundância e de qualidade, nós possamos também, além disto, fazer com que este bem público, ele possa continuar a fazer parte da nossa vida e da nossa história. Então fica aqui o convite a todos e a todas para participarem da 24ª Romaria da Terra e das Águas, que acontecerá no próximo domingo, dia 10. Muito obrigada, deputado Padre Pedro. Próximo horário, então, pertence ao PDT, não se encontra, PSD, também não se encontra, e agora, então, chamo novamente o bloco parlamentar PP, PR e PSB. Quem fará uso da palavra? O senhor deputado
José Milton Schaefer, pelo tempo de até 13 minutos, senhor deputado. Obrigado, deputada Ana Paula, que preside essa sessão, senhores deputados, senhoras deputadas. Hoje, nós queremos discorrer aqui sobre assuntos importantes. Um deles é comemorar, junto com a comunidade escolar lá de Sombrio, mais uma grande etapa que nós vencemos com relação à interdição. No início do ano, 7 escolas foram interditadas na cidade de Sombrio, todas já desinterditadas, e a mais antiga delas, chamada Colégio Catulo da Paixão Cearense, na tarde de ontem, teve a ordem de serviço para a obra de recuperação da escola e também ampliação, no valor de 2,6 milhões de reais, entregues na Secretaria da Educação, para que a empresa, já com o compromisso de, na próxima segunda-feira, iniciar essas obras. Várias etapas já foram vencidas e ontem foi um passo importante. A grande vitória mesmo será no próximo final do ano, do próximo ano, quando as crianças estiverem lotando as salas de aulas daquele colégio e a educação voltar a pulsar de maneira forte no Colégio Catulo da Paixão Cearense, que é um símbolo da educação no sul do estado. Eu quero aqui reconhecer o esforço da Secretaria de Estado da Educação, através da secretária adjunta, professora Elza Moreto, também do Mauro, do diretor Djalma Coutinho, da Karen, que é a nossa diretora do Departamento de Engenharia, todo o esforço que foi feito para que esse projeto, juntamente com a equipe da Secretaria Regional, pudesse entrar numa nova etapa. E também, com isso, comemorarmos praticamente o fechamento de um ciclo que iniciou com a interdição das escolas. E com essa boa notícia da Escola Catulo da Paixão Cearense, também da Escola EB Balneário Gaivota e demais escolas, nós gostaríamos também de discorrer no dia de hoje de um tema que tomou o noticiário esta semana, que é a questão da saúde pública no estado de Santa Catarina e no Brasil. É importante discorrer, que é um tema que mexe com a vida de todos nós e que o governo do estado, esta semana, admite já uma dívida de 508 milhões de reais. Esse valor é muito superior em consideração às dívidas atribuídas e o caso de alguns outros hospitais, como o próprio Hospital São José de Criciúma, que é um dos hospitais que mais atende SUS em Santa Catarina e que tem hoje um valor significativo para receber do governo do estado, em torno de 30 milhões de reais. Mesmo assim, o hospital não parou. Eu quero aqui homenagear aos seus funcionários do Hospital São José, a sua direção, corpo clínico também, pelo grande desafio, e assim tantos outros hospitais filantrópicos do estado de Santa Catarina, que respondem por 70% do atendimento SUS nesse estado, com uma tabela do SUS defasada ao extremo. Infelizmente, os últimos governos, que hoje aparecem nas manchetes de jornais, com caixas de dinheiro espalhada por apartamentos e em tantos outros escândalos, não tiveram a iniciativa, e não tinham, porque não eram o objetivo desses governos, reajustar a tabela do SUS, fazendo justiça aos profissionais de saúde, à população que precisa desses serviços. E hoje, os nossos hospitais, públicos ou filantrópicos, trabalham com um déficit enorme, com um sacrifício enorme da população para manter as suas portas abertas. E eu quero, em nome do Hospital São José de Criciúma, homenagear a todos os hospitais filantrópicos e públicos do estado de Santa Catarina, que prestam aqui um grande serviço, mesmo com a tabela defasada. A Secretaria de Estado da Saúde, com um déficit orçamentário que iniciou lá em 2014 e hoje na casa dos 503 milhões de reais, atrasa alguns pagamentos, muitos deles, causando uma grande dificuldade. Por isso quero aqui fazer um grande apelo para que todos nós juntos, apoiando aí um caminho para buscarmos zerar esse déficit orçamentário. É bem verdade que a Assembleia Legislativa tem feito seu papel
No ano passado, aprovamos aqui uma emenda constitucional que eleva de 12% para 15% o valor dos recursos a serem empregados no orçamento da Secretaria da Saúde. Esse ano, somente esse ano, serão quase 90 milhões de reais que serão aplicados a mais. Se não, deputada Ana Paula, esse déficit anunciado pelo governo do Estado aqui, deputado Venzon, já estaria passando da casa dos 600 milhões, se não fosse aquela emenda que foi aprovada por todos os 40 deputados aqui. Além disso, esse ano a Assembleia Legislativa já está repassando, já repassou cerca de 18 milhões e já assumiu um compromisso de repassar mais 10 milhões para ajudar no custeio da máquina de saúde através do Fundo Estadual de Saúde, criado também pela Assembleia Legislativa. Mas nós temos aqui também novos desafios. Nós temos aqui nessa casa, deputado Neudir Sareta, que está parado na Comissão de Constituição e Justiça, o PL número 13, de 2017, que trata do Porto de São Francisco, da regularização que ali precisa ser feita. Nós fizemos um acordo de líderes, cujo prazo já venceu, que era para votar até final de agosto. E esse projeto vai ensejar um saldo de mais de 102 milhões de reais de superávit que tem no sistema de portos de Santa Catarina, que vai entrar para o orçamento do governo do Estado e que tem um compromisso do governador Raimundo Colombo de canalizar esses recursos para a Secretaria da Saúde para quitar dívidas com hospitais e com fornecedores da Secretaria de Saúde. Depende de agora do esforço de todos nós, deputados, de cumprirmos o acordo de líderes feito nessa casa. Como diz a regra aqui, acordo de líderes é para ser cumprido. Quanto mais que ele pode, sim, beneficiar os hospitais filantrópicos e o sistema de saúde público de Santa Catarina. Por isso, quero fazer aqui um grande apelo, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense, como membro da Comissão de Saúde desta casa, para que a Comissão de Constituição e Justiça, na próxima semana, vote, delibere sobre o PL 13, aprovando ou rejeitando, mas nós temos que decidir. Tem aí uma grande quantidade de catarinenses precisando ser atendido e os recursos oriundos desse projeto têm o compromisso do governo do Estado de que serão canalizados para a saúde, para diminuir esse déficit de 500 milhões. Nós temos também outros projetos que estão sendo aprovados nessa casa, alguns ou foram na semana passada, que também vão permitir ao governo ter uma sobra de caixa e aí todos nós temos que cobrar também para que o dinheiro chegue na saúde pública do Estado de Santa Catarina. É também corrente de que o Ministério da Saúde tem dívidas com Santa Catarina, de repasse de recursos, que também estão fazendo essa dificuldade. E eu quero hoje aqui pedir o apoio dos 40 deputados para que juntos possamos também cobrar, junto esta casa, do Ministério da Saúde para que quite esse débito o mais rápido possível com a Secretaria de Estado da Saúde e que essa repasse esse recurso para os municípios, para os hospitais públicos, para as instituições como o CEPOM, EMOSC e os nossos hospitais filantrópicos que estão carecendo de recursos nesse momento. É uma equação que, se todos trabalharmos juntos, nós vamos conseguir fechar o ano dando condições de estabilidade, já com a preocupação que tem várias instituições prestadoras de serviço para a Secretaria de Estado da Saúde, com as dívidas de 13º salário e outros encargos inerentes do final do ano que cada instituição tem. Por isso esse apelo hoje para que a Assembleia, que já praticou vários gestos em prol da saúde de Santa Catarina, também na próxima semana pudéssemos votar aqui nesse plenário o PL 13, resolvendo um problema do Porto de São Francisco e com isso gerando aí um superávit no caixa do governo e que esse recurso seja repassado para a saúde de Santa Catarina, diminuindo aí o déficit. E eu quero pedir aqui o apoio do plenário, dessas casas, da deputada Ana Paula, do deputado Neudir Sareta, que é presidente da Comissão de Saúde, pressionarmos aqui a Comissão de Constituição e Justiça para votar esse projeto, para que ele possa vir para plenário e nós darmos aí mais uma esperança, ajudarmos a resolver aí as questões da saúde de Santa Catarina. É preciso aqui
reconhecer o grande quadro de funcionário que nós temos nos nossos hospitais filantrópicos e também do Estado, citando aí o EMOSC, o nosso o CEPOM e todos esses hospitais, cujos funcionários trabalham diuturnamente para atender a nossa população. E o mínimo que nós podemos fazer nessa casa é deliberarmos sobre os projetos que estão aqui e ajudarmos a resolver essa questão financeira da Secretaria de Saúde. É claro que nós temos outras questões de gestão que precisam também ser equacionadas e também prestarmos aqui um voto de confiança, de apoio ao secretário Vicente Caropreso, que é um deputado estadual, médico, que vem fazendo um grande esforço, mas que já assumiu a secretaria com um déficit maior do que esse anunciado hoje. Já diminuiu um pouco o déficit, mas muito ainda precisa ser feito. Por isso eu quero ouvir aqui o deputado Neudir Sareta, nosso presidente da Comissão de Saúde da Casa. Deputado Milton, queria somar os seus esforços e a sua fala. Realmente acho que a Assembleia precisa, quanto antes, deliberar esses projetos que podem implicar em maiores recursos para a área da saúde catarinense. Acho que nós temos que fazer um esforço nesse sentido. Tenho também levantado aqui propostas, inclusive no sentido da utilização de parte dos recursos que estão sendo captados junto ao BNDES para isso. Também apresentei propostas, sei que outras bancadas apresentaram, outros deputados, no sentido da utilização daquele recurso previsto na medida provisória da diminuição temporária das alíquotas do SC Saúde para que carimbemos aquele recurso para a saúde. Enfim, acho que um grande esforço, a Assembleia Legislativa está tentando fazer sua parte. Agora também a Secretaria de Saúde precisa demonstrar esse interesse, inclusive convocamos o secretário para vir essa casa, que alegou que não podia vir hoje em função das férias, mas esperamos que a semana que vem ele esteja aqui para nós juntos ajudarmos a construir uma saída para essa dificuldade que está passando atualmente a saúde em Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, deputado Neudir Sareta, que incorpora e já tem externado aí na Comissão de Saúde a grande preocupação também com a saúde catarinense e com a questão principalmente do financiamento. Nós temos grandes desafios pela frente. Eu quero também comemorar uma notícia boa, deputado Neudir Sareta, que foi a aprovação pelo Congresso Nacional do programa de financiamento para hospitais filantrópicos a juros subsidiados, até que enfim, né? Juros bastante subsidiados, cerca de 10 bilhões de reais para financiamento do Sistema Filantrópico Nacional. E quero aqui homenagear a deputada federal Carmen Zanotto, que fez um grande trabalho essa semana, junto com a Câmara Federal, na aprovação. É uma boa notícia que vem de Brasília. Precisamos agora também, além de trazer mais recursos de Brasília, também construirmos boas notícias aqui em Santa Catarina. Mas eu gostaria de encerrar comemorando esse projeto que foi aprovado pela Câmara Federal, que vai apoiar as Santas Casas e os hospitais filantrópicos. E encerrar dizendo que não é justo que a saúde catarinense... Muito obrigada, senhor deputado José Milton Schaeffer. Próximo horário pertence, então, já que voltou ao plenário, ao PSDB. Quem fará uso da palavra é o senhor deputado Serafim Venzon, pelo tempo de até 7 minutos. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu ouvi atentamente aqui o deputado Milton Schaeffer falando sobre a questão dos hospitais. E eu sou testemunha muito próximo, até pela profissão, e eu ainda atendo em alguns hospitais e atendo essencialmente os pacientes do SUS. E sou testemunha justamente do sacrifício, do sofrimento a cada mês na hora de pagar a folha de pagamento desses hospitais, do esforço que precisam fazer para conseguir pagar a folha de pagamento. Justamente porque com essa desatualização da tabela, com a desistência do governo do Estado de manter o programa de mutirão, justamente porque o governo federal deixou de pagar, nunca pagou, aliás, o programa dos mutirão, que o mutirão basicamente é apenas um plus que o governo paga aos hospitais, que hoje uma IH, em média, ela gira em torno de 500 a 600 reais. Imagine a cirurgia grande, imagine uma cirurgia grande.
somando tudo que o SUS paga, considerando médicos, anestesista, remédio, hotelaria, tudo que é usado no hospital. A média é de 500 a 600 reais. Isso é o que se paga, que é justamente a tal da média complexidade. Agora, o governo, por conta desse valor tão baixo, deputado Milton Schaeffer, ele instituiu o chamado mutirão, que é basicamente um plus. O plus que varia de 300, 400 ou 500 reais, de acordo com o porte da cirurgia. Uma cirurgia grande é aquele 550 mais o 500. A cirurgia média é o 550 em média mais 400. E a pequena seria aquele valor médio mais 300. Esses 300, 400 e 500, apesar de pouco, considerando o procedimento, ele de fato é pouco, mas acaba significando a maior parte do pagamento. Imagine o cirurgião hoje pelo SUS, ele ganha em média de 50 a 70 reais líquidos, de 50 a 60, reais líquidos por procedimento. Bom, com o mutirão, ele ganharia mais a metade do 300, ou a metade do 400, ou a metade do 500. E isso faz com que ele poderia pensar, cada cirurgia que ele faz, ele vai ganhar 50 mais 200. Bom, é alguma coisa. É 250. Agora, sem o pagamento mais desse plus, ele vai ganhar os 50. Os 50 por procedimento. Que é, ele consegue fazer 2, 3, 4 no dia, ganha 200 reais. E paga para o jardineiro 250. Mais ou menos assim. Então, por isso que esses procedimentos pelo SUS deixaram de existir. Ou poucos fazem. Ou ainda, acontecem só as cirurgias de emergência. E por que a emergência acontece? Não é porque paga melhor. É porque se o hospital nega o atendimento, prende o diretor e prende o médico plantonista. Por isso faz. Mas não porque paga melhor. Bom, então o governo, na verdade, está usando da lei de omissão de socorro, justamente para continuar mantendo o funcionamento das emergências. Mas não porque ele paga melhor. Bom, isso o que gerou, basicamente? Todos os hospitais filantrópicos, os hospitais comunitários, eles estão com as contas impossíveis de serem pagas. Hoje, inclusive, o meu amigo Moacir Pereira, se posso dizer assim, mas que eu acompanho sempre a matéria dele, como de outros colunistas, ele coloca na matéria dele, na coluna dele, no jornal, no diário, que agora tem um grande feito. Agora existe uma grande coisa para salvar os hospitais. A Caixa Econômica Federal instituiu um programa para que os hospitais paguem a dívida velha, buscando um financiamento da Caixa Econômica para pagar pouco a pouco. Então vocês imaginam agora os hospitais que mês a mês ele não consegue pagar a conta do mês, nenhum hospital, eu não conheço nenhum. E pode o deputado Milton Schaeffer, que é o presidente da associação aqui da comissão, pode me trazer o nome aqui, se ele souber de um, dos 180, se ele souber de um que consegue pagar a conta, a menos que tenha alta complexidade, daí ele usa o outro subterfúgio. Bom, o hospital que hoje não consegue pagar a conta do mês, imagina a Caixa Econômica, que a partir desse empréstimo, todo mês o hospital vai achar o dinheiro para pagar a folha e ainda para pagar o banco. Da onda, né? Ainda para pagar o banco. Por isso, deputado Coruja, eu tenho a certeza que nenhum dos hospitais de Santa Catarina consegue se credenciar para receber isso. Porque como é que ele vai? Primeiro, se ele tiver que demonstrar como vai devolver, não existe como ele demonstrar. Não existe como demonstrar. Inclusive, eu queria propor aqui a essa casa
para dar se esse programa for de fato instituído, e se a Caixa de fato dizer, não, eu vou ajudar os hospitais, então que crie a opção do hospital poder pagar com a IH, com essa IH que o governo não paga, entendeu? Quem sabe para a Caixa paga, pode ser que pague. Faria um tipo troca-troca de pagar a despesa desse financiamento com as internações, com cirurgias que o hospital fazer. Poderia ser uma grande proposta. Mas, enfim, eu quero aqui me somar a esse discurso do deputado Milton Schaef, demonstrando a dificuldade que os hospitais têm e que a solução, no meu entender, ainda está longe de encontrar. Muito obrigada, senhor deputado Seravim Venzão. Senhora deputada e senhores deputados, nós estamos no horário destinado aos partidos políticos. Como não há nenhum outro partido político que gostaria de se manifestar, nós temos aqui também dois pedidos de suspensão da sessão. Eu consulto os líderes se podemos fazer essa atividade agora e depois adentrarmos na ordem do dia. Deputado Disseu, pode ser? Ok. Deputado César Valduga? Ok. Pelo PMDB, ok. Pelo PSD, também ok. Pelo PSDB, também ok. Então, nós vamos suspender a sessão para ouvirmos, primeiramente, o senhor Eduardo Bach, secretário-geral, que, a pedido do deputado César Valduga, né, nós estaremos, então, ouvindo o senhor Eduardo, e também há uma solicitação do senhor deputado João Amin para que o senhor Samuel Schmidt pudesse falar dos projetos Cidades Invisíveis. Está suspensa a sessão. Primeiramente, então, senhor Eduardo Bach, que é secretário-geral, que vai falar sobre o novo marco regulatório do sistema energético apresentado pelo Ministério de Minas e Energias, pelo tempo de até 10 minutos. Okay, deputada Ana Paula, muito obrigado. Gostaria de agradecer inicialmente o deputado Valduga por gentilmente ceder o seu espaço de fala aqui para que a gente pudesse estar trazendo os nossos argumentos. Gostaria de dar uma boa tarde a todos os deputados presentes, senhores deputados, senhoras deputadas. Em nome dos trabalhadores da Eletrosul, novamente, agradecer o espaço e agradecer a atenção de vocês para esse tema tão importante que é a questão da energia elétrica nacional. É sabido que a China vem num movimento amplo de compra de ativos da infraestrutura mundial. Né? Em diversos países eles vêm realizando esse movimento de compra da infraestrutura nacional dos países, mas a gente percebe que existe um movimento de reação a esse movimento da China. A Austrália, por exemplo, recentemente, ela vetou a compra do seu setor elétrico pela China. Países europeus como a Alemanha e a Noruega estão fazendo o mesmo. A França vem restatizando os seus setores essenciais como água e energia. Os Estados Unidos, que é tido como o exemplo mora a ser seguido pelo mercado, os Estados Unidos têm 75% das suas usinas hidrelétricas sob controle estatal, sendo 25% delas operacionalmente controladas pelo Exército. Né? Ou seja, todos esses são países desenvolvidos, são as potências mundiais. E fazem isso porque eles sabem que a energia não é uma mercadoria. Eles sabem que a energia é questão de soberania nacional e é um elemento estratégico para o desenvolvimento do país. Enquanto isso, no Brasil, propõe-se ampla e profunda reestruturação do setor elétrico, baseado na mudança do marco legal do setor e a privatização do sistema Eletrobras. O ministro de Minas e Energia, recentemente, numa entrevista, ele próprio afirmou que será um modelo único no mundo, mas sem apresentar detalhamento ou simulações do seu funcionamento. Ou seja, é uma estratégia de vamos ver no que vai dar. Um salto no escuro numa área fundamental da nossa economia e desenvolvimento nacional, que pode inviabilizar a indústria brasileira e a indústria catarinense. Em relação ao marco legal,
Eles querem abandonar as premissas hoje vigentes de universalização, garantia de suprimento e menor preço para a sociedade, para transformar a energia em mera mercadoria, onde o preço é regulado simplesmente totalmente pelo mercado, sem qualquer limitação, a não ser o teto previsto hoje pela ANEEL, que está em R$ 532 o megawatt-hora. Né? Só para a gente ter ideia de como funciona, o megawatt-hora hoje praticado pela Eletrobras está na faixa de 60, quase 10 vezes menos, e a média de mercado é em torno de 200. Eles prevêem também a privatização do sistema Eletrobras e as suas usinas, e para isso eles usam falsos argumentos para convencer a população de que isso é necessário e de que isso é melhor a ser feito. Eles usam os argumentos de ineficiência e inchaço das empresas. Mas o que é a Eletrobras? A Eletrobras é uma empresa composta de 16 empresas. Ela atua na área de geração, transmissão e distribuição de energia. Ela tem 47 usinas hidrelétricas que geram 41 mil megawatts de energia e 70 mil quilômetros de linha de transmissão, que dá quase 2 voltas ao redor da Terra. E além disso, ela possui uma rede de 16 mil quilômetros de fibras óticas nas suas linhas de transmissão. Um sistema de telecomunicações extremamente importante, extremamente vital para a soberania do país. Ela é responsável por 30% da geração de energia e 50% da transmissão de energia no país. E eles pretendem vender tudo isso por 20 bilhões de reais, anunciadamente. Um patrimônio que, segundo estatísticas, segundo informações que temos no setor, custou 400 bilhões de reais para ser construído. 400 bilhões. Eles querem vender por 20. É muito pouco. E ao privatizar a Eletrobras, eles privatizam a Eletrosul junto. A Eletrosul que tem a sede aqui em Florianópolis. E o que é a Eletrosul? Qual que é a importância dela para a sociedade catarinense? Né? A Eletrosul ela é uma empresa que tem 2 mil funcionários. Ela tem 11 mil quilômetros de linha de transmissão. Ela tem uma receita anual de 3,3 bilhões. E com exceção de 2015, ela deu lucro nos últimos 15 anos. Em média de 150 milhões de reais por ano de lucro. Como falar em ineficiência de uma empresa dessa? Como falar em lentidão de uma empresa dessa? Como falar que uma empresa dessa não tem conexão, não está conectada com os anseios da sociedade? É uma empresa que pagou quase 850 milhões de impostos nos últimos 7 anos. Ela operacionalmente ela é referência no setor. A disponibilidade das linhas está em 99,9%. Ela tem apenas 1,4% de perdas. Né? Ela tem relações econômicas com 180 fornecedores, ou seja, 180 empresas da nossa economia que têm relações com a empresa, que geram empregos, que geram renda para a população. Ela foi reconhecida pela ONU, ano passado, com o prêmio de boas práticas para trabalhadores com deficiência. Ela recebeu diversos prêmios na área de atuação de gestão ambiental. Ela tem 3 troféus de transparência entre 2010 e 2015. Ela foi 6 vezes seguidas premiada pela DVB como empresa cidadã, na categoria de participação comunitária. Além disso, ela tem mais de 30 projetos de patrocínios institucionais em diversas cidades do nosso estado. E não à toa, por toda essa obra, ela recebeu o conhecimento dessa Assembleia, dos senhores deputados e senhoras deputadas, no ano passado, o certificado de responsabilidade social. E quais os impactos para a sociedade catarinense, caso a Eletrosul seja privatizada? Em nota, a ANEEL prevê que o preço da energia vai subir quase 20%. Isso sobre uma das tarifas mais caras do planeta. Em Portugal, que passou por um processo semelhante recentemente, a tarifa aumentou 50% em 5 anos. Qual o impacto disso na sociedade catarinense e na economia catarinense? Como vai conseguir sobreviver a nossa indústria? Como vai conseguir sobreviver o nosso comércio, os nossos pequenos comerciantes? Qual o impacto disso nas contas dos nossos hospitais? É muito grave. E num cenário de livre comércio de energia, com os preços flutuando a todo instante, sem previsibilidade, como a nossa indústria conseguirá regular seus preços, seus pagamentos e o seu planejamento de investimento? Se um mês ela tem uma conta de energia de 1 milhão, no mês seguinte essa conta pode virar 2, 3, 4 milhões. Como uma indústria catarinense vai conseguir se manter? A energia elétrica é um dos principais insumos da nossa indústria e da agroindústria.
Sendo a China o principal comprador da carne catarinense, com o controle da nossa energia, eles terão a nossa indústria refém, pois poderão manobrar para pressionar como fornecedor e como consumidor. Eles estarão nas duas pontas. Né? Eles compram a nossa carne, mas eles fornecem a nossa energia, ao mesmo tempo que eles pressionam os nossos industriais da carne para diminuir seus preços. Na outra ponta, eles podem viabilizar a nossa indústria com o aumento da energia. Então, senhores deputados e deputadas, é diante desse cenário que nós, eletricitários, estamos aqui para solicitar o seu apoio e o seu engajamento em defesa da Eletrosul pública, em defesa da indústria pública, da indústria catarinense e em defesa da sociedade catarinense, que é e quer continuar sendo referência nacional no desenvolvimento econômico e social. Nós temos clareza de que a privatização do sistema Eletrobras, a privatização da Eletrosul, a mudança no marco regulatório vai trazer graves impactos à sociedade catarinense, à economia catarinense, vai gerar a quebra de diversos negócios, diversas indústrias. A nossa indústria de carne na região oeste vai ser extremamente penalizada. Então, a gente aqui vem solicitar o apoio de vocês, que vocês abram seus gabinetes para que possamos conversar e possamos atingir uma estratégia de defesa da empresa Eletrobras e da sociedade catarinense. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Eduardo Bach, por essa manifestação. Ouço pela ordem, primeiramente, o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, quero cumprimentar o Eduardo e todos os dirigentes sindicais e servidores dessas empresas, especialmente da Eletrosul, bravos lutadores para manter essas empresas servindo o povo brasileiro e o povo catarinense, empresas extraordinárias construídas durante a história do nosso país pelo povo brasileiro, e que um presidente que não tem legitimidade para o fazer sem consultar a população brasileira, muito menos os trabalhadores dessas empresas e a sociedade, não tem o direito de fazer esta entrega, falava antes na tribuna, Eduardo, a menos do que o preço de banana, porque essa comparação que você faz aí pelo custo desta empresa e o valor dessa empresa e pelo preço que estão querendo entregar é menos que preço de banana. Isso é um absurdo. A sociedade precisa nos ajudar a nos reagir a tudo isso, porque essas empresas sim, elas estão dando resultado econômico, mas também resultado social para o Brasil, né, preservando e dando condições para o povo brasileiro ter inclusive uma energia mais barata. Então, por isso, podem contar com o nosso apoio, nós vamos estar juntos nesta luta incansável, né, desigual, com certeza, porque tem muito interesse em jogo e muito dinheiro em jogo, inclusive, para ameaça de deputados e tal, para votar favorável a estas barbaridades que estão acontecendo também lá no Congresso Nacional. Então nós, deputado Valduga, junto com a frente parlamentar, junto com os demais deputados, vamos estar com certeza com o povo brasileiro, lutando pelo Brasil, né, e lutando por essas empresas que elas continuem sendo público, trazendo possibilidades e ajuda. 30 segundos. Trazendo possibilidades de melhorar a vida do povo brasileiro. Obrigado. Pela ordem, deputado César Valduga. Quero, senhor presidente, saudar Vossa Excelência e também senhores deputados, e agradecer o Eduardo e também, ao mesmo tempo, os dirigentes de Sinergia que se fazem presentes, a Ana Paula, a Daiane, o Wilbert, a Estela, o Tiago, o Carlos, a Cristiano e o Tiago Bittencourt, enfim, a todos que vieram aqui expressar a preocupação à população catarinense sobre a regulamentação que, enfim, querem debater, enfim, sobre o novo marco regulatório no sistema energético. Então, dizer que, Eduardo, nós temos uma grande preocupação, até nós temos debatido, e aqui nós temos o deputado Zé Milton Schaefer, também aqui, o Altair Silva, que há poucos dias atrás estávamos debatendo, através da Fricop também, sobre a questão aí desse marco regulatório que preocupa, né, a população. Mais um minuto, senhor presidente.
Mais 30 segundos, senhor deputado. A população catarinense da forma que está sendo imposta à população catarinense, e isso afeta diretamente o setor produtivo, né? Olhando na questão da geração de emprego e renda, até pelo fato de ser estratégico a questão da energia, não só em Santa Catarina, mas no Brasil. E nós temos que nos contrapor a essa política que está sendo implementada goela abaixo a população brasileira, o povo catarinense. Muito obrigado pela presença e poder expor aqui o povo catarinense. Muito obrigada, senhor deputado César Valduga. Pela ordem, deputada Luciane Carminati. Quero inicialmente parabenizá-lo pela posição muito clara em defesa da energia, do sistema Eletrobras e de todo o patrimônio brasileiro. Nós não estamos tratando apenas aqui da energia, mas agora no Brasil virou moda entregar tudo a preço de banana, uma grande liquidação, e o que está, menos do que banana, né? E banana comum ainda, né? E o que está sendo colocado, infelizmente, é a venda por 10% do que vale o patrimônio que foi construído. Eu quero dizer que isso é um roubo, porque é patrimônio do povo brasileiro. E vender o que não é teu, sem consultar, é roubo. Então nós temos que combater. Parabéns, estamos juntos. Obrigada, senhora deputada Luciane Carminati. Senhor Eduardo, Estado mínimo no Brasil, lamentável. Defender a Eletrobras, defender a Eletrosul e defender o Brasil. Muito obrigada pela sua participação aqui, muito bem-vindo ao Parlamento Catarinense, bem como todos os dirigentes, do sindicato, Sinergia, mas pode ter certeza que as portas dos gabinetes de deputadas e deputados vão estar abertas para fazer esse bom debate, esse bom combate. Muito obrigada pela presença, sempre muito bem-vindos a essa Casa de Leis. Senhora deputada, senhores deputados, agora também vamos ter o prazer de ouvir o senhor Samuel Schmidt, diretor-geral do projeto Cidades Invisíveis, e também da doutora Ana Cristina Borba Alves, juíza da Infância e Juventude da comarca de São José, para fazer suas manifestações. Boa tarde. Estou aqui representando hoje Já está ok o som. Por favor, senhor Samuel. Boa tarde. Meu nome é Samuel. Eu sou o coordenador do projeto Cidades Invisíveis. E muito obrigado por abrirem as portas para a gente fazer uma breve apresentação e estar presente aqui hoje para presenteá-los, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com uma obra da Antonieta de Barros, que simboliza a luta por mais dignidade e a luta contra qualquer tipo de discriminação. E a Antonieta de Barros, ela representa para o projeto Cidades Invisíveis um caminho a ser seguido. Então hoje a nossa presença aqui é uma homenagem a ela, e uma homenagem às mulheres, e uma homenagem aos negros. E o projeto Cidades Invisíveis procura, com muita doação e muito amor, melhorar e oportunizar para milhares de crianças e adolescentes moradores de comunidades em situação de risco uma vida mais digna. Eu vou passar a palavra para a juíza Ana Cristina Borba Alves, que vai fazer uma leitura da pequena biografia da Antonieta de Barros. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu tinha estado aqui neste plenário várias vezes já e sabia que se chamava Antonieta de Barros, mas nunca tinha me atentado para quem seria Antonieta de Barros. Eu atuo na área da infância e juventude, por isso que meu contato com o projeto Cidades Invisíveis, que ele traz benefícios diretos para as crianças da periferia da Grande Florianópolis,
E foi o ano passado, nós recebemos aqui dessa casa a certificação, o selo, né, é uma certificação por boas práticas na área da infância e da juventude. Foi quando eu ouvi o Samuel falando de quem seria Antonieta de Barros. Então, eu só vou trazer uma pequena biografia dos feitos mais importantes dela. Então, Antonieta de Barros, era 1934 e não bastava ser mulher, era mulher e pobre. E não bastava ser mulher e pobre, era mulher, pobre e negra. Ainda assim, conseguiu ter voz. Ela foi a primeira parlamentar mulher do Brasil. Catarinense, filha de ex-escravos, nascida em 17 de julho de 1901, perdeu o pai cedo e sua mãe, escrava liberta, ficou responsável por sua criação. Sendo que, para auxiliar na sobrevivência da família, ela fez de sua casa uma casa de estudantes. E foi aí, pela primeira vez, que Antonieta de Barros começou a ser alfabetizada por esses estudantes e incursionou sua vida na educação. Em 1920, deu início às suas atividades jornalísticas, dirigindo o jornal A Semana e o periódico Vida e Loa, difundindo críticas sérias como o empoderamento das mulheres e críticas ao racismo. Transformou-se em escritora sob o pseudônimo de Maria da Ilha, difundindo todas essas ideias através de seus textos e, posteriormente, sob o mesmo pseudônimo, publicou o livro Farrapos de Ideias. Em 1922, como educadora, lecionou em 3 colégios e, por acreditar que ser analfabeta é como ser cego para os códigos que regem a vida cotidiana, do itinerário do ônibus a uma placa de direção, fundou o curso particular Antonieta de Barros, em sua própria casa, uma escola de alfabetização, que mesmo lecionando em escolas regulamentares, manteve esse curso durante toda a sua vida. E, a partir de então, ela transformou-se numa sonhadora, idealista, fisioterapeuta, guia turística, roteirista, política, professora de todas as matérias, profissional de telemarketing, executiva, assessora de imprensa, jornalista, roteirista e feminista. Foi através do jornalismo que difundiu suas ideias feministas e, na época, integrou a Frente Brasileira para o Progresso Feminino. Antonieta teve que romper muitos obstáculos e preconceitos. Em 1934, envolveu-se em debates sobre civilização, educação, direitos civis, sociais e políticos, e foi eleita deputada estadual em 1934, 2 anos após ter sido garantido às mulheres o direito ao voto. Ela foi protagonista de sua época. Ela quebrou muitas barreiras. Conseguiu passear e atravessar na década de 30 numa sociedade racista, machista, burguesa, sendo respeitada como grande educadora e representante política da população. Defendia que toda ação precisa de um instrumento. O instrumento básico da vida é a instrução. Se educar é aprender a viver, é aprender a pensar. E nessa vida, não se enganem, só vive plenamente o ser que pensa. Os outros se movem tão somente. Educar é ensinar os outros a viver, é iluminar caminhos alheios, é amparar debilitados, transformando-os em fortes. É mostrar as veredas, apontar as escaladas, possibilitando avançar sem muletas e sem tropeços. Encerro este pequeno relato sobre Antonieta de Barros com um poema que o Samuel, nosso amigo Samuca, fez em sua homenagem. Essa poesia do Samuel foi, então, quando eu me atentei para a existência da Antonieta de Barros. Ela era mulher e quando mulher ainda não tinha voz. Ela era negra, quando os negros ainda não tinham voz. Mas ela tinha um sonho, e essa mulher negra entrou para a história. E essa mulher foi a primeira mulher negra deputada do Brasil. Antonieta de Barros, se tu puderes ouvir essa homenagem que eu vou ler para ti, é para nos inspirar. São pessoas assim que transformam o nosso cotidiano, que nos inspiram a fazer uma coisa diferente. Todos nós temos um sonho. Mesmo que o duro sol seque nossa terra e nossas lágrimas, mesmo que a forte chuva inunde nossas casas e alague nossos corações, todos nós temos um sonho, ricos ou pobres, brancos ou negros, famosos ou desconhecidos. Os sonhos são, acima de tudo, de todos os seres humanos.
Ninguém, onde quer que viva, onde quer que faça, deve desistir de sonhar. Quando calamos a voz de alguém que busca um sonho, todos nós perdemos. Porque a voz do outro também é a nossa voz. Porque as lágrimas dos outros também são as nossas lágrimas. Porque o sorriso do outro também é o nosso sorriso. Vamos construir nossas casas de portas abertas para que todos vejam a cor de nossos olhos e a cor de nossas peles. Vamos construir um mundo em que seja nosso, de cada um mundo ser humano, porque o tempo é agora de ver e de acreditar, de sorrir e de sonhar, e também encerro com o lema do projeto do Samuel, que é Eu Sou Porque Nós Somos. Graças. É um quadro, uma pintura sobre aquarela, né, da artista plástica Fabiana Ludwig, que é parceira do projeto Cidades Invisíveis. Então, isso aqui é para vocês terem em homenagem a ela. Um presente. Muito bem. Com certeza, deputado. Vamos descer ali, sim. Só lembrando que é um presente para a Assembleia Legislativa e nos honra muito receber esse presente marcante para esta casa e para a sociedade catarinense como um todo. Vamos lá, deputado. Com a palavra, o deputado João Amin. Obrigado, presidente Silvio. Eu queria, de uma maneira muito especial, cumprimentar a doutora Ana Cristina, o Samuel, responsável e, na verdade, quem comanda o projeto Cidades Invisíveis, que tem uma atuação não só em Santa Catarina, mas já também em outros locais no Brasil. Aqui, como sendo morador de Florianópolis, da região da Grande Florianópolis, parabenizar os Cidades Invisíveis, que faz um trabalho principalmente numa região tão carente da Grande Florianópolis, que é a comunidade Frei Damião, o menor IDH da Grande Florianópolis. Recentemente teve um sinistro, um incêndio em diversas casas e os Cidades Invisíveis, o Samuel, todos os seus voluntários tiveram uma atuação imediata para reparar aquele dano às quatro famílias e também o trabalho periódico que o Instituto faz na área da médica, com dermatologista, na área odontológica, com diversos médicos, com diversos médicos, dentistas, trabalho social, trabalho de infraestrutura, trabalho humano na reconstrução ou também na construção de equipamentos públicos que fazem com que aquela comunidade tão carente tenha uma atenção que deveria ser do poder público, mas graças a entidades como Cidades Invisíveis, consegue compensar a falta da atuação do poder público nas áreas carentes do nosso Estado. Então, parabenizar a doutora Ana Cristina, o Samuel, que hoje aqui na Assembleia entregam uma obra de um ícone do Brasil, de um ícone de Santa Catarina, mulher, negra, pobre, que realmente teve um destaque nacional
no nosso Estado. Parabéns, Cidades Invisíveis, e obrigado pela obra em homenagem a Antonieta de Barros, entregue à nossa Assembleia. Obrigado, deputado João Amin. Agora com a palavra a deputada Luciane Carminati. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Ana Cristina e o Samuel. Ainda não conheço, não tive a oportunidade de conhecer o programa, mas o deputado João Amin já falou muito dele, acho que nós devemos conhecê-lo para também servir de referência, uma experiência positiva, bonita, e eu quero enaltecer esse trabalho que vocês realizam. E também parabenizá-los pela sensibilidade na homenagem, não é, deputada Ana Paula, a nossa primeira deputada estadual, né, deputada Antonieta de Barros, que cada vez que a gente fala da Antonieta, a gente lembra de uma mulher, filha de escravos, em 1934, sozinha nesse parlamento, e uma mulher negra. Então, nós imaginamos o quanto esta mulher teve que se dedicar para que, de fato, pudesse ser respeitada na sua condição. Então, eu quero apenas agradecer e parabenizá-los. Obrigada. Obrigado, deputado Luciane. Agora com a palavra o deputado Arcide Matos, líder do governo. Nossa saudação à doutora Ana Cristina Bova, doutor Samuel, pelo gesto para com a Assembleia Legislativa. Todos nós ficamos agradecidos. E, sobretudo, pelo trabalho que a entidade, a Associação Cidades Invisíveis, realiza em Santa Catarina. Como disse a deputada Carminati e o presidente Silvio, nós não conhecemos bem o programa, mas o deputado João Amin, que se constitui no embaixador da entidade, aqui tem falado muito, e fala aquilo que a deputada Carminati disse. Na década de 30, a mulher, que hoje ainda é discriminada, negra, pobre e mulher, e que brilhou no parlamento catarinense, realmente era uma pessoa acima da média. Então, nós todos devemos muitas reverências a Antonieta de Barros. Parabéns, obrigado. Obrigado, deputado Arcide Matos. Antes queremos de encerrar, agradecer também, em nome da Assembleia Legislativa, ao Samuel, que é o diretor-geral do projeto Cidades Invisíveis, e que é um grande projeto, tanto é que foi reconhecido pela Assembleia Legislativa, pela certificação da responsabilidade social, que é uma avaliação eminentemente técnica, já recebeu esse certificado pelo brilhante projeto que faz lá na sua comunidade. Agradecer também a doutora Ana Cristina Borba Alves, que é a juiz da infância e da juventude da comarca de São José, pelo trabalho que faz em prol das nossas crianças, em prol das nossas pessoas, e ao mesmo tempo dizer que em nome da Assembleia Legislativa nós queremos agradecer esta maravilhosa obra que é imensurável. Nós não podemos mensurar uma obra dessas, porque o que ela representa para nós catarinenses, e não só para os catarinenses, para o Brasil, aqui já destacado e decorrido o seu currículo, que é uma marca registrada no Brasil todo. Portanto, nosso muitíssimo obrigado. Reaberta a sessão, vamos para a ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer favorável às seguintes matérias: ao ofício 584.0/2017 de entidade social. Votação da redação final ao projeto de lei 63.5/2014, de autoria do deputado Antônio Aguiar, dispõe sobre a inscrição de atletas nos Jogos Abertos, Joguinhos Abertos e demais competições promovidas pelo Sistema Desportivo Estadual de Santa Catarina, por intermédio da Fundação Catarinense do Desporto, a FESPORT. Em discussão, não havendo que discutir em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 176.2/2017, de autoria da deputada Dirce Ardenscheider,
Denomina a Escola Estadual Professor Ângelo Cascais Tancredo, a escola estadual situada no bairro Bela Vista, no município de Palhoça, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 228.8/2016, de autoria da deputada Luciane Carminati. Dispõe sobre o desembarque de mulheres, pessoas com deficiência e idosos, usuários do transporte coletivo de serviço público, de transporte rodoviário intermunicipal, de passageiros e adota outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 271.0/2016, de autoria do deputado Roberto Salum. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos bancos estabelecidos no âmbito do território catarinense receberem as contas e faturas de consumo de concessionárias de luz, água, telefonia e gás pelos guichês da Caixa de Atendimento Presencial existentes no interior de suas agências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 319.0/2017, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único da Lei 16.733, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação ao Hospital e Maternidade Dom Joaquim de Brusque. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 587.6/2013, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Disciplina a realização de eventos esportivos em Santa Catarina e adota outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 151.4/2017, de autoria do padre Pedro Baldiceira. Denomina Edson Daniel Longhi o ginásio de esporte do distrito de Marombas, no município de Brunópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação, segundo turno, ao projeto de lei 158/2017, de autoria do deputado Mário Marcondes. Institui o dia do vigia da pesca artesanal da tainha no estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao projeto de lei 163.8/2017, de autoria do deputado Altair Silva. Institui o Dia Estadual do Cox, no estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno, projeto de lei 379/2016, do deputado Dirceu Dresch. Reconhece simbolicamente João da Cruz e Souza como promotor público ao direito que lhe foi negado em 1883. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação 99, deputado João Amin, solicitando ao presidente do DEINFRA informações acerca do cumprimento do cronograma das obras da rodovia SC 407, que liga os municípios de Biguaçu e Antônio Carlos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moções. Moção 159, deputado João Amin, manifestando aplausos ao Asilo Irmão Joaquim pelo trabalho prestado junto à Sociedade Florianopolitana, eleito uma das
100 melhores organizações não governamentais do Brasil. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 160, do deputado Ismael dos Santos, manifestando aplausos ao soldado PM Iara Cripaldi por ato de bravura na cidade de Uruçanga. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 161, do deputado Ismael dos Santos, manifestando aplausos ao soldado PM Wanderson Ricardo de Carvalho por ato de bravura na cidade de Uruçanga. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 162, deputado Mário Marcondes, apelando ao presidente do Senado para que seja apreciada e aprovada a PEC número 14, 2016, que dispõe sobre a criação da Polícia Penal Federal, Estadual e no Distrito Federal. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimentos. Requerimento 837, do deputado Mário Marcondes e outros. Requer regime de prioridade quanto à tramitação do projeto de lei complementar 22.2/2017, que trata da regulamentação da PEC referente às emendas parlamentares impositivas. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 828, deputado Silvio Drevek. Requerimento 829, deputado Jean Pullman. Requerimento 830, deputado José Milton Schaeffer. Requerimento 831 e 834 a 836, da deputada Dirce Ardinscheider. Requerimento 832, do deputado Padre Pedro Baldiceira. E requerimento 833, do deputado Dirceu Dresch. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 637, do deputado César Valduga. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão.